Graças a Deus, queridos e amados irmãos, eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Rafael, do Ministério NC da Santificação. Nosso pastor presidente, bispo Paulo Gerald, que tem nos ensinado a santa doutrina pelo amor, perdão e pela misericórdia. Eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra de Deus e uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo e que eu fiz na minha vida e que Deus trouxe uma resposta. Por que o nosso ministério não cresce? Por que a gente não consegue viver o melhor de Deus? Por que as bênçãos de Deus não chegam até a nossa vida? Eu quero ler só alguns versículos do capítulo 18 de Gênesis e do 19, que diz assim, capítulo 18, versículo 4. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram os anjos para Abraão, assim fazeis conforme tens dito. Agora, o que os anjos falaram para Ló? Porque aqui são duas igrejas, uma igreja chamada Abraão, simbolicamente, e uma igreja chamada Ló. E diz assim o versículo de número 3, E disse Ló, Eis que agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e irei vosso caminho. E eles disseram, não, antes passaremos a noite na rua. Por que para Abraão os anjos dizem que sim, e para Ló os anjos disseram que não? Porque aqui está exatamente as duas igrejas, a igreja chamada Abraão e a igreja chamada Ló. A igreja que é de Deus e a igreja que não é de Deus. Porque só existe duas, a que é e a que não é. Desde o dia que Abraão saiu de Harã, quando Deus falou com ele, sai do meio da tua terra, da tua parentela, todos os lugares que Abraão chegou, ele levantou um altar para oração. Todos. Ele chegou até Siquém, a Bíblia diz que ele levanta um altar no capítulo 12 para oferecer sacrifícios a Deus. Ele chega em Betel, a Bíblia diz que ele levanta um altar. Por causa de uma fome ele vai para o Egito, sai do Egito, volta para o altar para oração. Em todo o tempo, desde quando Deus chamou Abraão, Abraão tem uma vida de oração. E ter uma vida de oração faz toda a diferença para que haja crescimento, para que haja prosperidade, para que a gente seja feliz, tenha uma família abençoada. A gente acabou de ler, eu acabei de ler com vocês o capítulo 18 e o capítulo 19. No 18, os anjos aparecem para Abraão. A notícia dos anjos para Abraão é que a esposa dele vai ter um filho. É notícia de milagre. A notícia que os anjos trazem para a igreja chamada Abraão é notícia de milagre. E a notícia que os anjos trazem para a igreja chamada Ló é notícia de derrota, de destruição. Os anjos dizem para Ló que a cidade vai ser destruída. Por que os anjos querem destruir o lugar onde que Ló está, mas não querem destruir o lugar onde Abraão está? Porque Abraão não vai para onde ele quer. Abraão vai para onde Deus o guia por meio da oração. No capítulo 13 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão sai do Egito muito rico, o sobrinho Ló muito rico, e eles se separam porque há uma contenda entre os pastores. Então Abraão chega para Ló, escolhe para onde tu vai, porque não vivemos em contenda, nós somos irmãos. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E eles se separam, e a Bíblia diz que Ló levanta seus olhos, olha para a campina do Jordão, vê a beleza do lugar, que era toda bem regada, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar, linda. E ele diz assim, meu tio, é para lá que eu vou. É lá que eu vou morar. Mas ele não consultou a Deus, ele não orou.
Aí mais embaixo a Bíblia diz que eram maus e grandes pecadores contra o Senhor os varões de Sodoma. Então o lugar para onde Ló foi, os varões eram grandes pecadores, abomináveis aos olhos de Deus. Mas por que Ló foi para lá? Porque Ló, ele era guiado pela visão dos olhos, não era pela fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Abraão vivia pela fé da oração, Ló não. Ló vivia pela vista dos olhos. Então Ló, ele não agia como Deus queria. Ele agia conforme o desejo do coração dele. Por isso que Ló não teve uma vida abençoada como teve Abraão. Não tinha como ter uma vida abençoada, porque não tinha uma vida de oração. Por isso ele não recebeu os mistérios. Por isso que quando os anjos se manifestou para Abraão, tudo que Abraão falou, os anjos fizeram. Por quê? Porque Abraão tinha comunhão com o céu. E a igreja que tem comunhão com o céu, os anjos obedecem. Os anjos trazem notícia de vitória. Agora Ló não tinha comunhão com o céu. Por isso que ele pede aos anjos: entra na minha casa, eu vou lavar os seus pés, E os anjos dizem para ele assim: não, vamos ficar na rua. Qual é o anjo que vem do céu que não tem prazer de entrar na casa de um justo? Se a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos à oração dos justos. E o Senhor tem prazer no justo. Ele procura os justos, os fiéis da terra, para congratular com eles, para fazer morada. Mas por que os anjos não entram na casa de Ló? Porque Ló não tinha vida de oração. Porque Ló não era obediente. Por isso que eu na minha vida sofri. Quando o bispo Paulo me encontrou em Maricá, eu estava exatamente como Ló. Eu pregava a santa doutrina, eu estava fazendo uma obra dentro de uma comunidade, um pontinho de pregação, mas eu estava perdido. Deus usou o bispo Paulo para me achar perdido, porque o bispo Paulo já tinha vida de oração, está na direção de Deus. E só pode ajudar alguém aquele que tem a direção de Deus. Ló era cego porque andava pela vista, assim era eu. Eu era cego, por isso que o meu ministério não prosperava. Por isso que eu conhecia a Bíblia muito, mas não acontecia os mistérios, a bênção não chegava até mim. Porque eu estava como Ló, cego, vivendo por vista dos olhos. Porque quem não tem uma vida de oração intensa, de obediência, faz como Ló, vai para onde quer. Tem muitas pessoas dentro de igrejas que elas estão lá porque elas se acham bem lá. Elas não estão lá porque Deus guiou, porque Deus mostrou que ele está lá. Elas estão lá porque elas têm parente lá, porque é amiga do pastor, porque gostou do lugar, porque a igreja é confortável, mas Deus não está lá. Então, como Ló, como eu estava, vivendo pela vista dos olhos, Abraão não vai para onde ele quer. Por isso que Deus se manifesta para ele, porque Abraão vai para onde Deus revela, para onde Deus guia. Por quê? Porque Abraão tem vida de oração. Então, quando o anjo se manifesta para Abraão, o anjo diz: tua mulher vai ter um filho no tempo determinado. Deus mandou te dar essa notícia. Notícia de vitória. Agora, quando o anjo aparece para Ló, o anjo diz assim: a cidade vai ser destruída. Se tiver alguém da tua família, sai fora porque Deus vai destruir a cidade. Notícia de derrota. A igreja que não tem vida de oração, ela só tem notícia de derrota. A igreja que tem vida com Deus, ela tem notícia de milagre e os anjos ouvem ela e servem a ela em obediência. Por que os anjos não quiseram entrar na casa de Ló? Porque Ló não tinha vida de oração. Embora ele era sobrinho de Abraão, Abraão tentou ensinar o caminho para ele, mas ele não quis aprender. Então aquele que não aprende o caminho da forma como estava eu há um tempo atrás, antes de conhecer o bispo Paulo. Para quem não sabe, o bispo Paulo me conheceu, ele foi em Maricá e lá na minha casinha, ele dormiu num colchão de solteiro com ventiladorzinho, não fez questão de nada. Ele foi lá para me resgatar, para resgatar a minha família, para me dar uma nova direção. E eu ouvi, obedeci e estou vendo o resultado. Eu cheguei aqui em Angra dos Reis, não tinha nada. Deus me deu um terreno. O Ministério NC, para quem não sabe, paga o meu aluguel. Às vezes a igreja me ajuda até na minha conta de luz, quando eu não tenho. Aleluia! O Ministério NC me dá trabalho na construção da igreja sede. O Ministério NC me dá todo o suporte. Deus me deu um terreno. Através do Ministério NC, Deus está construindo a minha casa.
eu não tinha nada. Por que que Deus está fazendo acontecer as coisas na minha vida? Está me dando dignidade, está me dando bênçãos que não conseguiam chegar até mim porque eu estava como Ló, vivendo pela vista. Mas eu dei ouvido ao Espírito de Deus através do bispo Paulo e eu estou vendo resultado financeiro e estou vendo resultado espiritual. Hoje, pessoas estão sendo curadas pela misericórdia de Deus, estão sendo libertas, demônios estão manifestando. Por que, irmão, não acontecia isso antes? Porque eu estava como Ló, fora da direção, não tinha vida de oração. E quando a gente não tem vida de oração, o nosso ministério fica onde ele está, capenga. Mas quando a gente toma a direção certa, e Deus usou o bispo Paulo para isso na minha vida, hoje ele me ensinou a ter uma vida de oração intensa, a ter uma vida de obediência, coisa que eu não tinha, eu era um desobediente, um rebelde. E hoje eu aprendi a ter uma vida de obediência e estou vendo o resultado da obediência. Bispo Paulo tem nos ensinado isso para o ministério. E não é só comigo. Tem o presbítero Sérgio, chegou nesse ministério caído. Hoje ele tem carro, tem apartamento, tem terreno e tem uma vida intensa com Deus. Agora veio o missionário Bruno, lá de Pernambuco, ouviu a verdade, Deus tirou ele lá da igreja mundial. Aleluia, libertou ele porque ele estava lá, mas ele entendeu que lá o anjo não se manifesta. E ele veio aqui para Angra dos Reis, para o Ministério NC, para fazer a obra. E quantas pessoas estão sofrendo? Por que não acontece o milagre? Por que eu oro, os doentes não são curados? Aleluia, esses dias eu preguei numa igreja, eu pedi assim, irmãos, quem aqui está doente, levanta a mão. Um monte de irmã levantou as mãos da igreja, estão na igreja, congregam e estão doentes. Por que Deus nos usa os varão dessa igreja para curar essas irmãs? Porque eles não estão vivendo uma vida de oração, eles não estão na posição. Aleluia! Ali nós oramos, demônio manifestou, a entidade maligna foi embora e o nome do Senhor foi glorificado, porque se não tivermos uma vida de oração, de obediência intensa, o reino do céu não se manifesta. E quando se manifesta, traz a notícia que os anjos trouxeram para Ló, a cidade vai ser destruída. Então não seja você como Ló, dê ouvido à voz de Deus, reconheça aonde você está errando, se você tem condições de ajudar ou de ser ajudado. Aleluia, você é inteligente. Repare, pergunte a Deus, Senhor, será que é isso mesmo? Por que o Senhor não está se manifestando? Por que eu não estou vendo milagre? Por que minha família está destruída? Por que meus filhos estão rebeldes? Faça essas perguntas a você, porque a Bíblia diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu vim para essa cidade aqui sem nada, pela fé. Eu dei ouvidos a Deus como fez Abraão. E hoje eu estou vendo o resultado. Hoje eu tenho como dar uma casa para minha família. Hoje eu tenho uma vida abençoada por Deus. Hoje eu oro e o céu responde. Hoje eu tenho uma vida alegre, uma vida feliz, para a glória de Deus e do bispo Paulo. Aleluia. A glória e a honra é de Deus, mas o reconhecimento é pelo bispo Paulo que me socorreu. Então guarda essa palavra no teu coração. Não seja como Ló, não haja pelos olhos, mas pela fé. Tenha uma vida intensa de oração. Ore a Deus, pergunta o que Deus quer de você, se o lugar que você está é da vontade dele. E Deus vai te responder. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus Cristo, não insista aonde não está dando certo. Ló foi levado cativo em Sodoma e Gomorra, Abraão teve que ir lá resgatar ele. Porque ninguém pode resgatar alguém estando cativo. As pessoas estão na igreja e dizem, paz do Senhor, irmão. Vai tudo bem, irmã? Tudo bem. Mas a vida está destruída, o casamento está arruinado, os filhos estão na rua, a vida financeira não prospera. E eles estão dizendo, tudo bem. Mas a alma está cativa, não tem alegria, não tem intensidade, não tem força para fazer a obra de Deus, porque não está sendo guiado por Deus. Se eu não for guiado por Deus, eu vou acabar no cativeiro como Ló no capítulo 14. Acabou cativo porque não tinha vida de oração. Mas ele não era sobrinho de Abraão, mas o negócio de Deus era com Abraão, porque Abraão tinha vida de oração e Ló não tinha. Deus só tem intimidade com quem tem vida de oração. Então guarda essa palavra, busque intimidade com Deus, reconheça, aleluia, como eu fiz, eu precisei reconhecer, eu disse, bispo Paulo, eu quero ser pastoreado.
Bispo Paulo, eu estou precisando de ajuda, me socorre. E ele prontamente me socorreu, porque eu reconheci, eu desci a casa do oleiro, e aquele que se humilha, Deus exalta. E hoje eu estou vendo a diferença. Então, irmãos, não seja a igreja Ló, seja a igreja Abraão. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem com os desviados, com aqueles que estão na igreja desesperançosos, com aqueles que não crêem mais em promessa, que não crêem em milagre, que não buscam os dons mais do Espírito Santo, que estão sem força. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.